Dossiê confidencial. Arquivo número 004. Existe um tipo de mistério que nasce do frio e se alimenta de silêncio. 9 pessoas experientes, treinadas no meio dos Urais, em pleno inverno soviético. E o que fica para trás não é um pedido de socorro. É uma cena interrompida, uma barraca danificada, botas no lugar, comida, equipamentos e pegadas indo embora no escuro. Hoje, a gente abre o dossiê Dyatlov, o que a investigação concluiu versus o que virou lenda. Sem monstro, sem teoria perfeita. Vamos separar o que está nos autos, o que os peritos observaram, e por que esse caso virou um ímã de versões. O caso acontece no início de 1959, no norte dos Montes Urais, numa região remota, gelada e hostil. O grupo era formado por estudantes e jovens já acostumados com travessias difíceis, gente que sabia montar acampamento no frio, lidar com vento, calcular rota. O líder era Igor Dyatlov, e o objetivo era uma expedição de alto grau de dificuldade. E tem um detalhe que o dossiê sempre precisa lembrar. Não eram turistas perdidos. Eles tinham diário, câmera, planejamento e um roteiro aprovado. A tragédia não nasce da ignorância do ambiente, nasce apesar da experiência. A última noite conhecida, eles montam a barraca numa encosta aberta, acima da linha das árvores. Sem floresta por perto, sem abrigo natural. Um lugar onde o vento não passa, ele manda. E quando o frio é extremo, a margem de erro vira segundos. A linha do tempo é o primeiro antídoto contra a lenda. O grupo parte no fim de janeiro. Um integrante volta por questões de saúde e os 9 restantes seguem. Eles combinam que, ao retornar à civilização, enviariam um telegrama. Algo esperado para meados de fevereiro. Quando o prazo passa e nada chega, no começo não há pânico. Atrasos em expedições eram comuns, só que os dias correm e as famílias pressionam. Então, a busca começa de verdade. Voluntários, alunos, professores, depois forças oficiais. E, em 26 de fevereiro, os socorristas encontram o primeiro ponto que muda tudo: a barraca. E a barraca não é encontrada como um acampamento normal. Ela está danificada, parcialmente coberta de neve, com sinais de abandono e com um detalhe que vira a manchete do caso. O que transforma Dyatlov em Dyatlov é a barraca. Os investigadores e socorristas observam que o grupo saiu do acampamento sem levar o básico para sobreviver: botas, casacos completos, itens essenciais. E um ponto específico ganha força: há cortes no tecido da barraca que sugerem uma saída forçada, não pela porta, como se a prioridade fosse sair rápido, não sair bonito. Agora, segura essa imagem. Se você está num lugar onde a barraca é sua vida, você só abandona isso por um motivo forte. O tipo de motivo que faz alguém escolher o improvável, sair para o vento, no escuro, com roupa incompleta. A partir desse momento, as hipóteses se dividem em 2 famílias. 1. Algo externo obrigou a saída. 2. Algo ambiental criou pânico de morte imediata. E a investigação original, em 1959, vai pender para a ideia de força da natureza, sem especificar com precisão o como, o que abre a porta para todo o resto. Depois da barraca, os socorristas seguem as pegadas descendo a encosta em direção à floresta. E o que encontram primeiro forma um padrão típico de tentativa de sobrevivência. 2 corpos perto de uma árvore, sinais de fogueira, galhos quebrados, como se alguém tivesse tentado gerar calor e abrigo improvisado. Mais acima,
No caminho de volta em direção ao acampamento, outros corpos aparecem em posições que lembram uma sequência, gente tentando retornar para a barraca, e caindo um por um, conforme as forças acabam. Essa parte do caso é terrível, justamente por ser humana demais. Você enxerga a tomada de decisão em tempo real. Barraca, fuga, tentativa de fogo, tentativa de retorno. E aí, por si só, a hipótese do frio como fator principal começa a pesar. Hipotermia não mata só pelo frio, ela mata pelo erro. Ela confunde julgamento, rouba coordenação e cria decisões que, do lado de fora, parecem irracionais. Se o caso fosse apenas hipotermia, ele seria trágico, mas não viraria mito mundial. O que acende a lenda é o segundo conjunto de achados. Alguns corpos são encontrados muito depois, quando a neve cede. E parte deles tem ferimentos graves, especialmente no peito e na cabeça, comparáveis a um impacto forte. Ferimentos que, para muita gente, não combinam com uma caminhada na neve. Além disso, surgem detalhes macabros que a internet nunca larga. Olhos ausentes em alguns casos, língua ausente em outro e descrições de pele alterada em relatos. Só que aqui entra um ponto que quase nunca aparece nos vídeos sensacionalistas. Corpos expostos por semanas ou meses em ambiente de neve, água e animais podem sofrer degradação e perda de tecidos moles de formas que parecem cirúrgicas, mas não são. E ainda há o elemento mais inflamável de todos: traços de radioatividade em algumas peças de roupa. Isso vira combustível perfeito para teorias militares e conspirações. Só que existe uma explicação menos cinematográfica. Alguns integrantes tinham histórico de trabalho, contato com áreas contaminadas por incidentes industriais nucleares anteriores na URSS, o que pode explicar níveis acima do fundo natural em certas roupas. History, ou seja, os sinais estranhos existem, mas não obrigam por si só a aceitar algo não humano. Agora, a parte que separa dossiê de lenda, o que está no papel. A investigação soviética de 1959 conclui que não havia evidência de presença de outras pessoas causando o evento e que a morte ocorreu por uma força convincente avassaladora da natureza, uma fórmula ampla, famosa e frustrante. Na prática, isso significa reconhecer que o grupo fugiu, não conseguiu se proteger do frio e morreu em circunstâncias extraordinárias, sem cravar um mecanismo único. E é exatamente essa ambiguidade que vira gasolina. Quando uma investigação encerra com uma frase que parece uma cortina, o público preenche o resto com imaginação. O resultado cultural é previsível. Nasce a ideia de encobrimento, nasce o segredo militar, nasce o monstro, nascem as luzes no céu como explicação central. Mas uma coisa é o que virou folclore. Outra é o que as evidências pedem quando você tenta reconstruir um evento físico no gelo. Décadas depois, autoridades russas reabrem análises e, em 2020, divulgam que a explicação mais provável seria um fenômeno natural ligado à neve, com foco em avalanche, placa de neve, snow slab, descartando teorias criminosas clássicas. E em 2021, um estudo científico ganha destaque ao mostrar a plausibilidade de um tipo específico de avalanche de placa que poderia ocorrer com atraso. O grupo corta a neve para nivelar a área da barraca, cria uma instabilidade, e horas depois uma placa desliza o suficiente para pressionar a barraca, causar pânico e até trauma, sem necessariamente deixar um cenário óbvio de avalanche no dia seguinte.
Isso não resolve cada detalhe do caso, e os próprios autores reconhecem limitações sobre elementos controversos. Mas muda a pergunta. Não é por que eles saíram, é o que poderia fazer um grupo experiente acreditar que ficar significava morrer imediatamente? Agora, o bloco lenda, porque ele também é parte do fenômeno Dyatlov. ET OVNI, porque existem relatos de luzes na região, e isso encaixa bem em um caso sem resposta única. Yeti, porque a montanha tem nome assustador, o cenário é isolado e a imaginação adora um predador invisível. KGB testes militares, porque a URSS tem histórico de sigilo e o elemento radiação parece prova, mesmo quando pode ser explicável por contexto. Infrassom, sons do vento, porque é uma hipótese elegante para pânico irracional. O ponto é, essas teorias existem porque o caso tem buracos, e buracos narrativos sempre viram palco de monstros. Mas colar não significa explicar melhor. Veredito do dossiê número 004. O caso Dyatlov é menos o que atacou o grupo e mais o que fez o grupo fugir. A investigação de 1959 encerrou com uma causa ampla, uma força natural avassaladora, e isso abriu espaço para mito. As análises modernas empurram o caso para um cenário físico plausível: neve instável, dano à barraca, pânico de segunda onda, e depois disso, o inimigo final: hipotermia. Arquivo número 004 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 005 comigo, se inscreve e comenta aqui embaixo. Para você, o ponto decisivo foi medo de avalanche ou algum evento externo que nunca foi provado?